Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o professor Daniel Fontinelli, na incumbência de ministrar a aula sobre teologia do Velho Testamento, e esta quarta aula eu irei falar sobre o dilúvio e a Torre de Babel. Espero que gostem desta aula, espero que todos tenham e façam bom proveito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Um abraço a todos. Em Gênesis, no capítulo de número 6, na introdução desta aula, eu quero ler no capítulo 6 de Gênesis, versículo de número 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Meus amados irmãos, muitos se têm especulado sobre a questão do dilúvio. Muitas opiniões temos ouvido acerca deste assunto tão importante que a Bíblia narra e que deixa de forma clara, de forma explícita, o que realmente Deus quis fazer, o que Ele fez e o propósito para tudo isto. Haja visto que o assunto do dilúvio é um dos assuntos mais comentados do Velho Testamento, com exceção da criação, que também é um assunto muito comentado. Especula-se quanto tempo que Noé levou para fazer a arca. Especula-se também acerca do tempo que Noé ficou dentro da arca com seus filhos. O importante é analisarmos atentamente o texto e observarmos a semântica textual do que encontramos nesse texto sagrado, especificamente no capítulo 6 do livro do Bereshit, do livro dos começos, do livro de Gênesis. E nesta introdução, eu lhes apresento alguns pontos importantes que devemos observar nesta questão do dilúvio. Primeiro, por que Deus mandou o dilúvio? Segundo, a construção da arca, o seu tamanho, o tempo de construção, e se Noé pregou ou não para as pessoas, como alguns dizem. Quanto tempo o dilúvio levou e quanto tempo Noé e sua família moraram na arca? Depois quero também apresentar-lhes sobre a terra antes e depois do dilúvio. Quero também falar sobre um assunto que é muito importante, que poucas pessoas atentaram para isto, mas é uma opinião minha, que eu venho estudando e procurei analisar, tanto no texto como na história, trazendo para os dias odiernos, que é a população antediluviana. E nesse ponto também eu quero falar sobre a Torre de Babel, sua construção, seu propósito, a confusão nessa construção da torre e também a localização da Torre de Babel na questão geográfica na Bíblia. Tenhamos todos uma boa aula. No primeiro tópico, por que Deus mandou o dilúvio? No capítulo 6 do livro de Gênesis encontramos esta resposta, a partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas aquelas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra,
e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Meus amados, partindo por essa premissa desse texto, eu quero chamar-lhes a atenção para observarmos uns pontos importantes nesta leitura. O primeiro ponto importante é: a Bíblia diz aqui que os homens se multiplicaram e nasceram filhas, e os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Alguns pregadores dizem que esses filhos de Deus eram anjos, mas na verdade, anjos não são assexuados. Como anjos podem se casar? E a outra coisa que devemos observar nesse texto é que a Bíblia diz que Deus olhou e disse: o homem também é carne. Por isso, o meu espírito não contenderá para sempre com ele, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 3. Essas filhas de Deus, e esses filhos de Deus, e as filhas dos homens, são distintas, são diferentes. Podemos afirmar de forma categórica e de forma explícita que os filhos de Deus aqui não são os anjos. Os filhos de Deus aqui são os homens da linhagem de Sete, que era uma linhagem piedosa e chamada de filhos de Deus. E as filhas dos homens eram as filhas de Caim. Então, os filhos de Sete casaram-se com as filhas de Caim, geraram filhos que passaram a agir de forma má. Então Deus anunciou o dilúvio e disse para Noé que daria um prazo de 120 anos até o dia de chegar o dilúvio. A outra questão que devemos analisar nesse texto é a questão do tempo que Noé fez a arca. Algumas pessoas atribuem esse tempo aos 120 anos que a Bíblia mostra. Porém, esses 120 anos refere-se ao tempo que Deus estava dando de prazo para a humanidade antes dele destruir o mundo com o dilúvio. Segundo tópico, a construção da arca. É um outro assunto que algumas pessoas também especulam muito, analisam muito, e algumas pessoas chegam até a questionar sobre a expressão do versículo de número 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Esse arrependimento aqui não é um arrependimento como o nosso, mas significa uma mudança de atitude para com o homem, ou uma mudança de misericórdia para com o juízo, conforme Jonas 3,10. Deus não se arrepende. Deus não é filho do homem para que se arrependa ou para que minta, como diz a Bíblia Sagrada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esta expressão do versículo 6 significa que Deus já não se comprazia em ver no homem a sua imagem, ou seja, a sua semelhança. É o que quer dizer nesta expressão. Na construção da arca, algumas pessoas dizem que Noé levou 120 anos para construir a arca. Isso não é possível. E por que eu afirmo isto? Porque no capítulo 5 diz que Noé tinha 500 anos quando gerou seus filhos. E depois no capítulo 6 diz que Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Só que nós encontramos na Bíblia Sagrada algo muito importante que requer a nossa atenção, efetivamente. O que é? Deus fala para Noé que os anos da humanidade seriam 120 anos. Só que antes, quando ele nasce, o pai dele lhe dá o nome de Noé e diz que ele seria aquele que daria consolo. Capítulo 5, versículo 29. Lameque gerou a Noé, a quem chamou
Lameque gerou um filho, a quem chamou de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A terra foi amaldiçoada mesmo antes de Noé nascer, conforme a expressão do seu pai Lameque. A terra foi amaldiçoada mesmo antes de Noé nascer. Quando Noé estava com 480 anos, Deus chama Noé e fala para ele: os dias dos homens serão 120 anos. Ou seja, daqui a 120 anos eu irei destruir a terra. Eu irei destruir a raça humana, porque o homem também é carne, e meu espírito não contenderá para sempre com ele, porquanto seus dias serão 120 anos. Essa data não é alusiva aos anos de vida da humanidade, porque depois de Noé muitas pessoas viveram mais de 300 anos. O próprio filho de Noé, chamado Sem, viveu 600 anos. Sem viveu 600 anos depois de Noé. Então, essa data não é alusiva à data que as pessoas deveriam viver, mas sim uma data que Deus estava dando para chegar o dia da punição, que seria o dilúvio. E na construção da arca, de acordo com o que lemos na palavra de Deus, se no capítulo 5 diz que Noé tinha 500 anos quando gerou seus filhos e tinha 600 anos quando veio o dilúvio, encontramos na Bíblia Deus dizendo para Noé: constrói uma arca e entra tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos na arca. Ou seja, quando Noé construiu a arca, seus filhos já eram casados. Isso mesmo. Quando Noé construiu a arca, seus filhos já eram casados. Então não se pode afirmar que a construção da arca levou 120 anos, porque se Noé tinha 500 anos quando gerou os filhos e tinha 600 quando entrou na arca, seria 100 anos, de 500 para 600. Porém, seus filhos o ajudaram na construção da arca, porque seria impossível Noé construir uma arca sozinho. Então, na construção da arca, Noé teve a ajuda dos seus filhos, da sua esposa e das suas noras. No terceiro tópico, Noé pregou o arrependimento? Não. Noé não pregou para que o povo se arrependesse. Isso eu afirmo com toda certeza, segurança e convicção. Noé não pregou o arrependimento. Seria desproporcional ao que encontramos na Bíblia. Seria um paradoxo, seria uma contradição muito grande dizer que Noé pregou o arrependimento. Por que ele pregaria o arrependimento se Deus já havia sentenciado a humanidade? Deus já havia sentenciado a humanidade, não haveria necessidade de Noé pregar o arrependimento. E outra coisa, não há um texto sequer alusivo de que Noé pregou o arrependimento. A Bíblia diz em Hebreus que Noé foi pregoeiro da justiça. Ou seja, Noé falou para as pessoas que lhe perguntavam: o que você está fazendo, Noé? Ele dizia: estou construindo uma arca, porque Deus disse que vai mandar um dilúvio e vai acabar com toda a raça humana. E as pessoas zombavam dele. Ele foi pregoeiro da justiça e não da palavra, e não do arrependimento. E dentro desse tópico, sobre se Noé pregou arrependimento, eu quero aproveitar o ensejo para mostrar também a questão da construção da arca. O comprimento da arca era de 300 côvados, medindo por 45 centímetros, dá 135 metros de comprimento. A largura de 50 côvados dá 22 metros e meio de largura. E a sua altura de 30 côvados dá 13 metros e meio. Ou seja, a arca de Noé tinha 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura, segundo o que encontramos no capítulo 6, no versículo 15. Nós encontramos essas medidas. E a arca de Noé foi realmente uma grande embarcação. Comparando essa medida de côvados com o côvado que é 45 centímetros no Velho Testamento,
tem também uma outra medida para côvados que é 52 centímetros. Nesse quarto tópico, eu quero falar sobre a terra antes e depois do dilúvio. Nós sabemos como era a terra antes do dilúvio. A terra cheia de plantações, com muitas frutas, muitos animais e muita gente. Imagine uma terra muito florida, muito verde, com uma vegetação muito bonita, e depois do dilúvio se tornar uma devastação total. Imagine que quando uma barragem se rompe, tudo que a água arrasta pela frente, só resta lama. Só o rastro de lama. Uma devastação total. Imagine agora o dilúvio vindo sobre a terra, matando todos os animais, matando a todos os homens e devastando toda a vegetação. Imagine, tente imaginar na sua mente, do lado esquerdo, uma terra com muitas plantações, animais e muita gente. Do lado direito, uma terra completamente devastada, sem vegetação, sem plantações, sem vida animal e sem vida humana, com exceção das 8 pessoas que haviam dentro da arca. A arca pousa no Monte Ararat, um monte que media aproximadamente 8.848 metros de altura. Um monte muito alto. E mais alguns côvados. E a água cobriu o monte mais alto que havia. Imagine agora que tudo isso aconteceu, tudo foi devastado, quando a arca pousa no Monte Ararat, que media 8.000 metros e 8.848 metros de altura, mais 6 côvados, ou 6,75, medindo assim 8.854 metros e 75 centímetros. Fazendo uma observação, a Terra ela mede hoje aproximadamente 100 milhões de quilômetros quadrados. 100 milhões de quilômetros quadrados. E o dilúvio durou aproximadamente 382 dias, ou seja, mais de um ano. Noé e sua família passaram mais de um ano dentro da arca, boiando, navegando, e era Deus quem navegava ali com eles, era Deus que conduzia a arca, porque a arca não tinha leme. Era Deus que conduzia a arca. Agora imagine a arca pousando no Monte Ararat, quando tudo baixa, quando a água some, quando tudo desaparece, que Noé olha para o lado, olha para o outro, só vê um mar de lama. Assim eu descrevo a terra antes e depois do dilúvio. Antes, uma vegetação muito linda como a terra é hoje. E depois, somente lama. Somente lama. Corpos por todos os lados. Animais mortos. Um mau cheiro. Uma podridão. Carne em estado de decomposição, de putrefação, porque foram muitos dias o dilúvio. Imagine 382 dias. Eu até arrisco dizer que nem havia mais corpos humanos, nem havia mais corpos de animais, porque esses corpos foram destruídos pela lama, pela água. Esses corpos não existiam mais porque é impossível um corpo humano ficar um ano ainda boiando sobre as águas, porque assim foi o tempo que eles passaram dentro da arca, 382 dias. Exatamente, 382 dias. No tópico de número 5, eu quero falar de um assunto que talvez vai causar polêmica,
mas eu gosto de polemizar, eu gosto de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, porque assim a gente vai mexendo com a mente das pessoas, mexendo com a imaginação das pessoas. E eu arrisco dizer algo que eu nunca vi, nunca ouvi alguém falar, mas eu desenvolvi essa ideologia, ou por que não dizer essa tese, com os meus estudos bíblicos. A quantidade da população antediluviana. Aproximadamente, quantas pessoas haviam antes de vir o dilúvio, ou até o dia do dilúvio. Então eu quero fazer um comparativo e gostaria de chamar a sua atenção para você analisar com calma. Eu sei que alguns vão fazer refutações, questionamentos, mas não provarão o contrário, porque eu analisei muito, com muita calma. Vamos lá. O tempo de Adão até o dia do dilúvio foi de 1656 anos. De Adão até o dia do dilúvio, 1656 anos. Exatamente isso. 1656 anos. Sabe o que aconteceu? Imagine aí, o Brasil tem 500 anos de existência. Pouco mais de 500 anos. O Brasil tem 521 anos de existência. Com uma população de 200 milhões de habitantes. Onde nós temos muitas enfermidades, onde nós temos mortes por acidentes de carro, de moto, por homicídio, por aborto, por suicídio. Então o índice de mortandade é muito grande, levando a um número absurdo de quase 300 milhões de mortes a cada 10 anos. A cada 10 anos o Brasil perde 300 milhões de habitantes que morrem de acidente, de doença, de homicídio, de aborto e de suicídio. O Brasil perde muito mais em 10 anos do que o que ela tem em 500 anos de existência. Veja o comparativo. Se de Adão até o dia do dilúvio foram 1656 anos ou 1556, como alguns acreditam que seja. Mas, na verdade, a data precisa até o dia do dilúvio foi de 1656 anos. 3 vezes mais os anos de existência da Terra. Ou seja, do Brasil. 3 vezes mais os anos de existência do Brasil. Se o Brasil, em 500 anos, com tanta perca de gente morrendo, com tudo que eu falei, tem 200 milhões de habitantes, vamos multiplicar 200 milhões por 3. Então nós teríamos aí, no mínimo, 600 milhões de habitantes em toda a Terra antes do dilúvio. E eu ainda arrisco dizer que nós tínhamos aí mais de 600 milhões, porque naquele tempo o homem vivia mais, havia mais longevidade. Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos, Matusalém viveu 969 anos, Lameque viveu 777 anos e assim por diante. O homem que vivia 900 anos, ele tinha uma capacidade de gerar muitos e muitos filhos. Se nós que vivemos 80 anos geramos muitos filhos, meu avô viveu 80 anos, gerou 22 filhos em 80 anos. Imagine quantos filhos gerou Noé, quantos filhos seus filhos geraram, porque a Bíblia não relata os nomes de todos os filhos. Então, eu posso concluir, na minha singela opinião, que a população antediluviana era de aproximadamente a população hoje da China. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Digo isto com convicção. A população de toda a Terra antediluviana era de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes.
e Deus matou todo esse povo, com exceção de apenas 8 pessoas. Aproveitando o ensejo desta aula, eu quero no tópico de número 6 falar em 2 subtópicos sobre a Torre de Babel. A Bíblia diz no capítulo de número 11 de Gênesis: toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esse texto relata uma rebelião de alguns homens, porque Deus não fez o homem para ficar em um só lugar. Deus fez o homem, após o pecado, ele determinou que o homem se espalhasse sobre a face da terra. Mas mesmo antes do homem pecar, Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os animais. Mas eles então decidiram construir uma torre e colocaram o nome de Babel, que significa confusão. Por que Babel? Porque era na Babilônia, antiga Mesopotâmia. E ainda dizer mais ainda, era o antigo Éden. Exatamente. O Éden era na Mesopotâmia, que tornou-se Babilônia, depois Babel, ou primeiro Babel e depois Babilônia. Então, a construção da Torre de Babel foi patrocinada por Nimrod. Ele patrocinou a construção dessa torre e o propósito deles era ficar ali, sem se espalharem sobre a face da terra, contrariando a vontade de Deus. Deus queria que o homem se espalhasse sobre a face da terra e se multiplicasse e enchesse toda a terra, e não simplesmente ficar em um só lugar. Então Deus confundiu as línguas para que eles realmente pudessem sair. Eles tinham que ter uma língua diferente. Então Deus, sabiamente, na sua infinita sabedoria, indizível sabedoria, ele confundiu as línguas e eles, por não entenderem uns aos outros, se espalharam, cada um com o seu povo da sua língua, o que entendiam. E assim a terra se multiplicou e cumpriu-se ali a vontade de Deus. Pois a localização da Torre de Babel era exatamente na Mesopotâmia. E o propósito da construção dessa torre era não se espalhar sobre a face da terra. Mas Deus contrariou o pensamento humano, confundiu a língua dos homens e eles tiveram que se espalhar para que prevalecesse o plano de Deus. Tanto o dilúvio quanto a Torre de Babel são 2 assuntos de suma importância para o nosso aprendizado. Aprendemos no dilúvio que devemos obedecer a Deus, que devemos atender ao chamado de Deus, que devemos obedecer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Ele nos fala, devemos obedecer na íntegra. Devemos acreditar nas suas promessas. Numa época em que não havia chuva, numa época em que não havia dilúvio, numa época em que apenas um vapor subia da terra e regava a terra, não havia chuva, Deus prometeu enviar um dilúvio, mas Noé acreditou. Em Hebreus, no capítulo 11, diz que Noé foi justificado porque acreditou nas promessas de Deus. Na questão da Torre de Babel, aprendemos também uma lição de que não adianta querer contrariar a vontade de Deus. Não adianta tentarmos desfazer aquilo que Deus quer,
porque aquilo que ele fala vai se cumprir. Cedo ou tarde vai se cumprir. Alguns homens, movidos por um sentimento de rebeldia, de teimosia, de rebelião, de revolta e de poder aquisitivo, poder econômico, tentaram construir uma grande torre, tentaram construir uma cidade para ficarem ali concentrados em um só lugar, mas prevaleceu a vontade de Deus. E nessa questão da Torre de Babel, eu aprendo que prevalece em nossas vidas a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima aula, um bom aprendizado, em nome de Jesus.